Acompanhe aos sábados a partir das 19 horas pelas páginas da Rede Notícia os cultos realizados na Igreja Luterana de Nova Venécia. Oferecimento JK Informática, Flor de Seda, Brajan, Fazenda Lubiana, de Ferrari Boutique. Mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus. Nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus. Nela sempre achei consolação. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Vamos iniciar o nosso culto louvando ao nosso Deus, né? E agradecendo a Ele pela semana, cantando a música Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é, vem reinar de
Ao Rei dos Reis consagro. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Boa noite também a quem está conosco pela internet, pela página do Facebook, seja da congregação, seja da Rede Notícia. Depois de um tempo sem transmitir por problemas técnicos aqui da congregação, hoje a gente volta a ter essa oportunidade e volta com um tema bem propício para o dia, porque hoje a gente vai falar do testemunho.
da nossa função de testemunhar, e às vezes não vai ser legal essa nossa tarefa, a gente quer ver isso, quer ver em que circunstâncias, às vezes é até ruim para a gente testemunhar, e mesmo assim a gente não pode parar de testemunhar. O que testemunhar? E ferramentas para o testemunho a gente dispõe de muitas. Eu estou com os livrinhos aqui da Hora Luterana, que a gente tem aqui há anos já, está naquele, não sei como é que chama aquele negócio lá, onde ficam os livrinhos, mas aquela estantezinha redonda ali, isso, ali tem diversos livrinhos, e para vocês terem uma ideia, a gente tem a Bíblia, o que, quando e porquê, a gente tem Esperando por um Milagre, Enfrentando a Ansiedade, Por que Sofremos. Esses são só alguns de certamente uma centena de livretos que a gente sempre tem aí à disposição com temas diferentes para levar para as pessoas que às vezes estão precisando de uma palavra de Deus. Então fica o convite para que vocês no final do culto dá uma olhadinha ali, pega, leva para alguém e acompanha a pessoa que está precisando de repente de um desses temas. Tem alguns aqui guardados que ainda falta colocar ali, talvez vocês vão procurar um desses temas que eu falei, não vai estar lá, é porque chegaram essa semana e ainda não foram postos ali. Mas não deixem de falar do Senhor, não deixem de testemunhar, especialmente nessa época que a gente está vivendo. Tão complicada, tão conturbada, em que as pessoas estão carecendo ainda mais da palavra do Senhor. Nós vamos seguir com a nossa liturgia, que será projetada, como sempre temos feito, ficamos de pé. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo que existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Aleluia! Eles expulsavam muitos demônios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, no Senhor Jesus, neste momento confessamos a Deus os nossos pecados, e o momento da confissão é o momento de olhar para a lei de Deus. A gente vai falar também da lei de Deus no culto de hoje. É momento de olhar para a lei de Deus como para o renascido em Cristo, é como se fosse um espelho. A gente olha e vê se a nossa vida está como deveria estar na presença de Deus. Então é hora de olhar onde falhamos, onde pecamos. Essa é a palavra que a gente tem até dificuldade para usar hoje em dia. As pessoas falam em erro, deslize e coisas semelhantes, porque pecado traz o peso daquilo que de fato é revolta contra Deus. Então onde pecamos, precisamos arrepender-nos dos nossos pecados, confiando na promessa da salvação em Cristo Jesus. Pois Cristo Jesus morreu por nós e esse perdão está acessível a todo aquele que nele crê e que pela fé chega a Ele. Então confessamos os nossos pecados. Senhor, diante da Tua presença, humildemente caímos de rosto no chão, reconhecendo nossa condição de pecadores e mortais. Essas vozes nos levam ao pecado e muitas vezes essas vozes estão em nós mesmos. Envia-nos Teu Espírito e faze-nos ficar de pé sem vacilar. Envia-nos a proclamar a Tua lei e a Tua misericórdia para abrir nossos olhos ao pecado que cometemos por pensamentos, palavras, ações ou omissões. Ainda somos rebeldes e teimosos. Mesmo Teu amor nos chamando, nos afastamos de Ti e preferimos outras coisas do que a presença em Tua casa. Preferimos desconfiar do que ofertar com confiança. Não afaste-se de nós e continua sempre nos guiando em Tua palavra. E faze-nos dar atenção a nossos líderes que nos apontam o caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo, em nome de quem nos aproximamos de Ti, humildemente implorando o Teu perdão. Amém.
A todos vocês que arrependidos confessaram os seus pecados, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós seguimos com o introito, é a introdução às demais leituras dos textos bíblicos. O introito é sempre baseado em um dos salmos. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom, daquele que encontra segurança nele. O Senhor Deus escolheu o Monte Sião. Ele quis que a sua casa fosse ali e disse: aqui viverei para sempre, e aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura a Jerusalém. Darei tudo alimento aos seus pobres. Abençoarei tudo que os seus sacerdotes fizerem, e o seu povo cantará e gritará de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Oremos. Ó Deus, que nos mostras tua infinita misericórdia e poder bondoso, concede-nos a abundância de tua graça sem fim, para sermos chamados ao arrependimento e sermos feitos participantes dos tesouros celestiais. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina, um só Deus, contigo e o Espírito Santo, pelos séculos sem fim. Amém. Podem sentar-se. A seguir a gente vai cantar, mas antes da gente cantar, eu vou chamar as crianças e vou enviá-las à escola bíblica. Podem vir aqui, aquelas que querem fazer a sua oferta, fiquem à vontade para ofertar, e nós vamos orar. Todo mundo agasalhadinho porque está frio. Menos o Davi. O Davi não está com frio, não. Vamos confiar na palavra do mar. Isso aí. Tudo bem aqui? Podemos fazer oração? Tá, tem criança chegando ainda. Então hoje nós vamos fazer igual algumas vezes que a gente já fez. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Então a gente junta as mãozinhas, fecha os olhos, baixa a cabeça e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por este dia, por esta semana e por este mês que terminou debaixo da tua bênção. Abençoa-nos sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vão com Deus e uma abençoada escola bíblica para vocês. Nós cantamos. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei
textos bíblicos, começando por Ezequiel, no capítulo 2, e depois 2 Coríntios. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5. Onde lemos: Deus chama Ezequiel para ser profeta. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé, e eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Assim termina essa leitura. Esse texto de Ezequiel, a gente vai meditar um pouquinho mais nele, mas não dá para não fazer um paralelo. Quando Jesus vai passar pela entrada de Samaria, ele faz como quem vai entrar e não deixam que ele entre. E aí ele olha para lá e diz, eu não vou forçar a minha entrada. Estou citando em palavras livres. Eu não vou forçar a minha entrada, mas saibam que um profeta esteve aqui e vocês não o receberam. Então nós vamos a 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 12, 1 a 10. Onde lemos as visões e revelações de Paulo. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isto de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei deste homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Até aqui a leitura. Muito bem, esse texto fantástico, a gente já ouve esse texto há muito tempo, a gente já conhece muito, especialmente a minha graça te basta, a minha graça é tudo que você precisa, e muitas vezes a gente fica tentando conseguir coisas por nós mesmos nas situações das nossas vidas e esquece que está tudo nas mãos de Deus e que dele depende a solução. Hoje à tarde, por volta do meio-dia e pouco, eu ainda estive ali na casa da irmã do Quito, que faleceu hoje, a Lindaura, que a gente vai até incluir a família na oração do culto. E daí uma coisa que me foi dita
por eles mesmos. A gente acredita na oração e acredita que Deus ouviu a nossa oração. Então a gente pediu que Deus fizesse o melhor por nossa irmã, nossa tia, etc. E acreditamos que Deus fez o melhor. E isso é nas fraquezas, reconhecer sempre que Deus está conosco. Nós vamos ler também o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 1 a 13. Então nós vamos ficar de pé para a leitura do Santo Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, o filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nem uma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída da cidade, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. E eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. No seminário, a gente pegava esse texto, sempre apontavam para a gente um pouco antes da gente ir para o estágio. Eles falavam assim: olha, Jesus mandou os discípulos dele estagiar, vocês vão estagiar também. E quando a gente voltava do estágio, a gente tinha a tarefa também de relatar, como os discípulos relataram para Jesus o que tinha acontecido, a gente também relatava o nosso estágio. Isso é só uma curiosidade dos anos que eu passei no seminário. Mas nós confessamos a nossa fé nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se, cantamos o próximo hino.
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês agora e sempre. Como eu disse, a gente vai pensar um pouquinho sobre o texto de Ezequiel no capítulo 2. Ele, reconhecendo que estava na presença do Senhor, se jogou no chão. Jogou-se ao chão, reconhecendo que estava na presença do Senhor. A gente já leu o texto agora há pouco, então a gente vai daqui para diante. O profeta Ezequiel, ele viveu num período muito difícil. Eu falei desse período na semana passada, quando a gente falou de Jeremias e Lamentações, que foi um período prévio ao cativeiro da Babilônia, em que o povo não tinha dado ouvidos aos profetas e, por causa disso, tinham sido condenados naquele momento ao cativeiro. Perderam sua terra, perderam suas casas e foram levados prisioneiros para outro país. O povo de Israel tinha sido derrotado, aprisionado, levado para outro país. Ali tinha sido escravizado pelo rei da Babilônia. Mesmo sofrendo as consequências da sua teimosia, porque foram diversos os profetas que Deus enviou, mesmo sofrendo as consequências de sua teimosia, de não querer mudar de vida, de não querer chegar perto de Deus, o povo ainda não queria voltar para Deus. Então Deus levanta um profeta, que é Ezequiel, e dá para Ezequiel a seguinte missão, versículos 3 e 4. Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. E como aconteceu a Ezequiel, Deus chama também cada um de nós ao testemunho. Cada um de nós é testemunha. Não quero colocar uma palavra só aqui. A gente vai desenvolver isso um pouco mais, mas cada um de nós é testemunho na sua vida particular, no seu trabalho, no seu local de lazer. Cada um de nós precisa testemunhar. Mas o que é que a gente vai testemunhar? Vocês sabem o que significa a palavra testemunha, né? Alguém que viu alguma coisa. Isso é testemunhar, você é chamado a falar daquilo que você viu. Quando você fala de algo que você não viu, você não é testemunha, você é um mentiroso. Então, testemunhar é falar daquilo que você viu. E no nosso caso, pela fé, nós vemos Jesus Cristo e sua obra redentora. Testemunhar a lei de Deus é a primeira coisa que talvez a gente precise fazer para a maioria das pessoas e para todos que estão longe de Deus. Pessoas que não se importam com o próximo, não estão nem aí do que está acontecendo de ruim na vida dos outros. Pessoas que não frequentam a sua igreja e para isso usam diversas desculpas. A desculpinha da moda é os desigrejados que dizem: eu não preciso estar numa igreja para estar em comunhão com Deus. Mentira! Fosse assim, Deus não tinha instituído uma igreja. Fosse assim, a obra do Espírito Santo não seria chamar e congregar. A única coisa que o Espírito Santo faz fora da igreja é chamar. O resto todo de sua obra, de fortalecer na fé, de fazer crescer na fé, é dentro da igreja. Então as pessoas precisam ouvir que na igreja elas aprendem da lei de Deus. Pessoas precisam ouvir que esta lei precisa ser anunciada também a todos. Para mim e para vocês também. Para que a gente não se ache demais. Como o apóstolo Paulo diz no texto de Coríntios hoje, para que eu não me achasse muito, Deus me colocou esse espinho na carne. Aquele espinho na carne de Paulo é lei. É Deus, por meio de uma enfermidade que a gente não sabe qual é, lembrando ele da sua fraqueza, de que ele, apesar de ser o grande apóstolo Paulo, ainda é alguém que precisa da misericórdia e da salvação que vem de Jesus. Todos nós vivemos num mundo cheio de pecados. Sempre foi assim. A gente às vezes acha que a nossa geração é a mais pecadora.
O pecado habita no mundo desde a queda. Às vezes ele é mais visível e às vezes ele é mais invisível. Quando é que o pecado começa a ficar invisível? Vocês já se fizeram essa pergunta? Quando é que a gente não consegue mais perceber o pecado? Quando a gente está acostumado com ele. Ele parece normal porque todo mundo faz. Na nossa cabeça, na nossa lógica prática, já não é mais nem pecado, afinal de contas, todo mundo faz. E o pecado hoje em dia entra dentro das nossas casas, quando a gente liga uma Netflix, por exemplo, quando a gente pega o celular, nos grupos de WhatsApp. Não precisa ir muito longe para a gente estar na frente do pecado. E é preciso defender-se dos inimigos da palavra de Deus e do pecado. Mas nós só conhecemos o pecado porque Deus nos mostra o que é pecado. A própria palavra de Deus diz isso. Se a lei não tivesse me mostrado o que é pecado, eu não saberia. Precisamos então ler a Bíblia, vir à igreja, ter o nosso momento de devoção familiar ou particular. A gente tem na lembrança aqueles momentos tão bonitos, tão gostosos de devoção familiar na casa do vovô. Na casa do meu avô, quando a gente era criança, bem pequena, ia passar férias lá. Ali no intervalo entre o Jornal Nacional e a novela, era o momento de fazer a devoção. Claro que o Jornal Nacional passava por volta das 8 horas da noite. Hoje eu não sei que horas passa, porque eu realmente faz muitos anos que eu não assisto televisão. E a gente lembra disso, era tão legal. Um neto lia o texto bíblico, outro neto lia uma devoção, outro fazia oração. E vovô e vovó conduziam esse momento em família. Aí a gente pensa, eu queria que fosse assim. E já que na realidade de hoje, em que cada um tem o seu trabalho, o seu estudo, o seu momento de fazer esportes, cada um tem suas dificuldades, a gente não conseguindo mais juntar a família, diz, se não for em família eu também não quero fazer. E aí a gente deixa de fazer o nosso momento particular com Deus. Incrivelmente, nunca na história da humanidade se ofereceu tantas oportunidades para que a gente tivesse devoção. Se você quiser procurar algo que não é porcaria na internet, quiser procurar bíblias de estudo, mensagens, você acha aos milhões já. Mas sabe qual foi o 5º termo mais pesquisado em 2020 na internet? O 5º. Big Brother Brasil. Os 4 primeiros falavam de política ou outra coisa. Mas quando saiu da política o primeiro foi coronavírus. Porque ninguém sabia o que era, todo mundo estava curioso de pesquisar. Já vai longe o tempo em que Jesus era o termo mais pesquisado na internet. E eu acredito que talvez por muitos de nós também. Então a lei nos mostra onde estamos errando. Quando Deus enviou Ezequiel, ele foi até o povo de Israel e viu como esse povo estava vivendo, e ele nos descreve no capítulo 3, versículo 15. Então fui a Tel Abib, se a gente for numa tradução de como se fala hoje, é Tel Aviv. Fui a Tel Abib, na beira do rio Quebar, onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros. Olha, já é o castigo aqui. Aqui não é antes, não é na esbórnia que eles viviam em Jerusalém, aqui já é como prisioneiros. E fiquei ali 7 dias, ele ficou ali observando como o povo estava se comportando, espantado com o que tinha visto e ouvido. Havia tanto pecado que espantou Ezequiel. Parece que Ezequiel está olhando para o nosso mundo hoje. É essa a realidade à nossa volta, dentro dos nossos celulares, tablet, smart TV. Mas nossos olhos estão tão acostumados com a nudez, com a insinuação da pornografia, ou a pornografia escancarada por grupos de WhatsApp, que nem nos espantamos mais. A gente ainda fala, olha aqui que me mandaram. A gente se acostumou com o pecado. Você daria o seu celular para eu olhar agora?
desbloqueado, sabendo que eu sei verificar telas de navegação oculta, histórico de navegação oculta. Eu não sou hacker não, mas sei achar esses troços todos. Eu vi um teste uma vez em que pegaram alguns jovens e falaram para eles assim, nós vamos fazer, você vai ganhar uma viagem para qualquer lugar do mundo que você quiser, com mais um acompanhante. Pegaram um adolescente ali entre 14 e 20 anos. 14 e 19, né, que é o adolescente. E aí pegaram e deram essa promessa para ele. Falaram, você só vai ter que dar o seu celular desbloqueado para alguém olhar o conteúdo. Ele falou, não, tudo bem. E aí colocaram eles numa sala, com um espelhão na frente assim, e eles podiam ver quem é que ia mexer no celular deles. Era o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe. Precisava ver o desespero deles quando eles percebiam que eram os pais que iam olhar o celular. Tem coisa no meu celular que a minha esposa não possa ver? O meu celular tem uma senha que ela não pode ter acesso? Cadê a confiança no casamento? E não é só no celular que dá para fazer bobagem, eu estou dando um exemplo mais corriqueiro de como a gente está acostumado. Nossos ouvidos estão tão acostumados a palavrões, preconceitos, heresia, que nem mesmo percebemos isso nas músicas que cantamos. E a gente vai junto naquilo que é vergonhoso até mencionar. Deus, por meio de Jeremias, adverte: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. Jeremias 23, 19. Deus avisou muitas vezes, por meio desse mesmo profeta Jeremias. Mas o povo preferiu o pecado e o cativeiro. E aí ele nos adverte também, em Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Deus nos adverte para nos livrar do castigo eterno. Ele não é um pai ranzinza que só não quer que os filhos se divirtam. Ele não quer que a gente pereça eternamente. Ele quer que nós vivamos em Cristo, o nosso Salvador. E testemunhar é a obra que Deus nos deu. Ele podia ter mandado anjos, como ele mandou a Maria, por exemplo, quando anunciou que ela ficaria grávida pelo Espírito Santo. Ele podia ter mandado anjos, mas escolheu cada um de vocês para ser testemunha dele, com as suas fraquezas, com as suas falhas, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas doenças, com as suas alegrias, com as suas vitórias. Você foi escolhido como testemunha do Senhor Jesus para testemunhar a lei. E a lei às vezes vai ser dura, não vão querer ouvir. Por isso, ali o profeta no versículo 5 recebe o seguinte conselho: tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Nem sempre vão dar ouvidos para as palavras do Senhor que nós vamos levar, mas a obra é do Senhor e no momento certo o Espírito Santo vai quebrar aquele coração empedrado e vai dar vida nova. Aos que, vendo a sua condição de pecadores, se envergonharem, se arrependerem e voltarem, o Senhor nos fala: anuncia o Evangelho agora. A pessoa está quebrada, anuncia que tem solução. O Evangelho lembra que, apesar de sermos pecadores, Jesus morreu por nós e por causa disso nós temos a vida eterna. E como salvos, a nossa obra é compartilhar esta palavra ao mundo, como diz o Salvador em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos que o pastor Roberto colocou na minha certidão de confirmação. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Certamente essa última frase aqui é a frase que eu mais gosto na Bíblia. Essa frase aqui. Estou com vocês até o fim dos tempos. Eu jamais me sinto sozinho. Nunca. E aqui eu estou dando um testemunho para vocês. Não estou contando algo assim só para enfeitar o sermão. Eu nunca me sinto sozinho. Nem quando eu estava me afogando. Nunca. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse é o Deus misericordioso que olha para nós e que fala, eu estou com vocês. E Marcos também diz, versículos 15 e 16 do capítulo 16, vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E testemunhar é o nosso trabalho. Assim como Ezequiel não era nenhum super-homem, nós também somos pessoas comuns, com os nossos problemas, nossas dificuldades. A gente vai ficando mais velho com a nossa ranzinice. Como é que é? A gente vai ficando cringe, né, Sara? A gente vai ficando com as nossas coisas que são velhas para as gerações mais novas. E aí a gente olha para eles e fala assim, espera que vocês vão ver, a hora de vocês vai chegar também. Porque a gente também já tem alguma experiência. Com as nossas falhas, são essas as testemunhas que o Senhor quer. Nós também somos pessoas mortais como Ezequiel era. Muitas vezes não vai ser fácil nem a lei, nem o evangelho pregado, ensinado, testemunhado por nós. O próprio Jesus diz, vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Marcos 10, 3. A nossa tarefa é testemunhar, e às vezes a gente vai estar num meio hostil, como é, por exemplo, a faculdade. As faculdades são hostis aos cristãos. Há anos são ensinados que cristianismo não é coisa de gente inteligente. Olha, mas no fim da linha, no final da corrida, eu sei quem vai estar lá. Eu sei quem está me esperando, e eu sei quem está errado no final dessa linha. E por isso, por amor àqueles que estão falando mal de mim e da minha inteligência, eu preciso testemunhar também a eles. Por amor é nossa obra. Para testemunhar a gente não precisa ir longe. Então, que tal a gente começar hoje? Na casa de vocês. Falem do amor de Deus e de como vocês foram confortados pela palavra de Deus no culto de hoje. Lendo a Bíblia com a família, com a esposa, com os filhos, com os pais, falando de Jesus aos pequenos, ensinando as crianças a orarem, falando de Jesus para os seus vizinhos, convidando para o culto, falando de Deus. Acho que todo mundo viu que não é nem tão difícil assim testemunhar, porque a gente pode começar pertinho de nós, cuidando primeiro de nós mesmos, para a gente, ao testemunhar, não cair da fé. Não se preocupem se as pessoas não derem ouvidos na primeira vez que vocês falarem. Pode ser que daqui 1 ano, 10 anos, 15 anos, eles lembrem, em um momento de dor, desespero e angústia, daquela palavra que você disse hoje, e que ficou martelando ali por 15 anos num coração resistente, mas daqui 10 anos o Espírito Santo vai furar aquela pedra. A gente às vezes quer ver resultado muito imediato. E Deus às vezes trabalha imediatamente, mas às vezes não. Então falem, não se preocupem se as pessoas não derem ouvidos então da primeira vez. Não se deixem também iludir por resultados. Olha, eu falei e 50 pessoas creram. Lembra do semeador? A parábola do semeador? Foi contada para as crianças na semana passada, né, na escola bíblica. Uma parte das sementes caiu num lugar onde tinha pedras. Essas são pessoas que aceitam o evangelho, logo cresce, mas vem o sol e murcha. Tem gente que é assim, então não se desanimem com os números pequenos, e não fiquem animados demais com os números que são
gigantescos de gente que dá ouvidos à pregação de vocês. Continuem testemunhando com a humildade que o apóstolo Paulo teve, de saber que a obra é de Deus e que Deus vai fazê-la, e nós podemos fazer uma pequena parte disso, apontando para aquele que numa cruz morreu e que por causa dele nós temos perdão, vida e salvação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ficamos de pé para cantar o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Pode sentar-se. Nesse momento, aqueles que assim desejarem, é o momento em que nós trazemos a nossa oferta também ao altar.
Nós chegamos ao momento de entregar nossos pedidos e nossa gratidão a Deus em oração, naquilo que nós chamamos de oração geral da igreja, onde a igreja se reúne num mesmo momento para pedir a Deus em favor de alguns pedidos que chegaram. Nós queremos orar pela dona Iris, ela me avisou mais cedo, agora no fim da tarde, que ela está com bastante tonteira, assim, fraqueza, e por isso ela não viria ao culto, que está com bastante dificuldade. Então nós vamos orar pela dona Iris, pelo seu Alfredo também, que todo mundo sabe que ele tem um problema de saúde, né? Oramos por ele. Dona Jovita, queremos incluir a dona Jovita também. O Manuel, padrinho da Sofia, eles estão agora aguardando o resultado ainda da cirurgia. Ele está numa situação bastante delicada por tudo que ele passou nesses últimos dias, mas Deus também continua conduzindo todas as situações. A tia Célia pediu para a gente incluir a Diana, o Marcelo, o Sandro, o apelido dele é o Coco, Solivan, o Emílio Bernardo, que a gente orou algumas vezes, que estavam com o Covid e que já passaram e estão recuperados. E também o primo dela, o Alessandro, e a esposa Gabriela estão com Covid e ele internado, queremos orar por eles também. O Irismar faz exames agora na próxima semana, nós queremos orar para que Deus conduza também. Vamos incluir o falecimento da Lindaura Scherrer. Ela, semana passada, a notícia é que ela tinha melhorado, mas, infelizmente, ela tinha um problema de pulmão já antes de pegar Covid, tanto é que ela não morreu com Covid. O laudo deu que não foi Covid, que foi a causa da morte dela. Mas ela, então, melhorou da Covid e os outros problemas se agravaram. E a gente fica sempre naquele negócio assim, mas não foi de Covid, foi de Covid. O negócio é que a pessoa querida de muita gente perdeu a vida. Eu acho que o resto é muito pequeno diante disso. Então nós oramos pela família Scherrer aí, que Deus conforte os enlutados. Queremos orar também pelos aniversariantes, a Cirleia, dia 4, Cirleia Heidmann, o Janes Gomes da Silva também no dia 4, no dia 5, o Antony de Oliveira Vicente, dia 6, a Marilene Littich e o Irismar Littich, a Juliette do Nascimento Santos e o Ricardo Hoffmann. Tem bastante gente aí no dia 6. Também orações que eu vi ali nas pessoas que estão assistindo o culto, participando conosco dessa forma. A Janaene, filha do Altamiro, está entrando no 9º mês de gravidez, pediu que a gente incluísse ela na oração. E também aniversário de Marcelo Zanon Cesário, pediu também pelo aniversário. Queremos orar por todos os outros ali que talvez gostariam de pedir ou não e não foram incluídos. Eu quero orar também, como a gente tem feito de vez em quando, pela questão de saúde do nosso país. A gente está enfrentando uma pandemia e os números vêm e vão nisso aí. Tem um site muito legal que é o CovidVax. Escreve Covid-VAX, tudo junto, live, L-I-V-E. Você consegue ver a vacinação em tempo real no mundo. E aí você pode ver, por exemplo, o Brasil. Se você pegar a América Latina, são 185 milhões de doses de vacina aplicadas. No Brasil, são 105 milhões. Então, de todos os países da América Latina, o Brasil, somando os outros, dá uns 80 milhões. Só o Brasil são 105 milhões. Então a gente tem que agradecer a Deus porque a gente está conseguindo essa vacinação, que é a única coisa que apontam como solução. Eu acho que tem outras. A gente continuar se cuidando, continuar protegendo uns aos outros, procurar o médico nos primeiros sintomas de qualquer coisa que a gente tiver nesse sentido aí. E nós já temos no Brasil 105 milhões de vacinas aplicadas, 140 milhões de vacinas já foram entregues aos estados. A média diária de vacinação no Brasil está em 1.400.000 vacinas por dia. Essa é a média dos últimos 7 dias. E nos últimos 7 dias, a média de vacinação aumentou 134%. Então, são números muito positivos. Eu acho que Nova Venécia já está quase se encaminhando para finalizar a primeira dose e para entrar para a segunda. Então, que Deus abençoe, que as pessoas então sejam curadas, que a gente passe por essa pandemia. Então, nós queremos orar por isso. Não sei se da parte de vocês tem mais algum pedido ou agradecimento. Se não, ficamos de pé e falamos com o nosso Deus em oração.
Senhor nosso Deus e Pai misericordioso, muitos são os momentos em que nos chegamos da Tua presença e nesse momento queremos chegar com humildade, queremos chegar com confiança e pedir por aquilo que estamos precisando para nós ou para outras pessoas. Pedimos que cuides da Tua filha, Dona Íris, que se encontra impedida até de vir ao culto por causa de sua saúde, também Dona Jovita. Pedimos que abençoes também a saúde do seu Alfredo. Continuamente, estes teus filhos têm chegado aqui à tua presença. Pedimos que acompanhes o Manuel, que já temos orado aqui há vários dias, e que tu sabes, tu conheces tudo, e sabes a preocupação da família com ele. Pedimos que continues especialmente com ele neste momento. Agradecemos pela Diana, o Marcelo, o Sandro, Solivan, o Emílio, o Bernardo, que já estão recuperados dessa nova doença. Pedimos a mesma recuperação para o Alessandro e a Gabriela. Pedimos que acompanhes o Irismar em seus exames, que ele consiga resultados daquilo que ele está esperando. Agradecemos porque o Plano Nacional de Vacinação tem dado certo no nosso país e nós temos visto dia após dia cada vez mais pessoas vacinadas e em alguns lugares já vemos estatísticas de que as mortes estão diminuindo. Agradecemos porque nosso estado, todo o estado, não tem nenhum município em alerta vermelho quanto à transmissão e contaminação de Covid. Faça com que isso logo passe, Senhor, que tudo volte ao normal. Queremos agradecer-te também pela gestação da Janaene, pedindo que continues a acompanhá-la. Agradecemos pelo aniversário do Marcelo Cesário, da Cirleia, do Janes da Silva, do Anthony, da Marilene Littich, do Irismar Littich, da Juliette Santos e do Ricardo Hoffman. Estas pessoas, Senhor, estão se apresentando diante do teu altar, pedindo que na vida deles a tua presença seja o mais presente. Também entregamos aos teus cuidados o pedido para que cuides dos corações enlutados pelo falecimento da Lindaura ocorrido no dia de hoje. Sabemos que depois de quase um mês de luta, ela foi levada por ti por meio de sua enfermidade. Pedimos que confortes os corações enlutados na certeza da esperança eterna em Cristo Jesus. Quanto ao mais que pudéssemos pedir ou agradecer, queremos entregar aos teus cuidados, Senhor, pois tu sabes tudo aquilo que precisamos. E oramos em nome de nosso Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória minha. Assim também, depois da ceia, pegou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebam todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Façam isto quantas vezes vocês o beberem em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês. Pode sentar-se. Durante a ceia, o nosso grupo vai cantar. Sejam bem-vindos para receber o corpo e sangue de nosso Salvador Jesus Cristo, dado a nós para perdão, vida e salvação.
ao Senhor potentíssimo, Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas, saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Oh, oh, oh. Sobre mim, perdão
esta ceia que vocês receberam os fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Podem ir em paz, o Senhor está com vocês. Amém. Oramos. Misericordioso Senhor, agora que vamos sair da tua casa, leva-nos como fiéis testemunhas da tua lei, do teu evangelho ao mundo, que testemunhemos primeiramente para nós mesmos, com a tua palavra presente em nossa vida, e depois a todos que tu colocares em nossos caminhos. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pode sentar-se um pouquinho. Só quero falar de novo dos livros da Hora Luterana. Não deixem de levar. Aqui eu tenho Esperando por um Milagre, Porque Sofremos, a Bíblia, O Que, Quando, Porquê e Enfrentando a Ansiedade, que são bons testemunhos que vocês podem dar, mas um conselho, leiam, é rapidinho, você lê ele em meia hora, o livro pode ser lido, você lê ele, daí você tem assunto para conversar com as pessoas que de repente vierem te perguntar sobre o livro. Eu estou participando do CV Outreach, que é um projeto internacional de testemunho, e toda vez que alguém na região aqui de 100 quilômetros entra em contato por meio de um dos vídeos, o pessoal lá de São Paulo manda mensagem para mim. Porque a única igreja que tá trabalhando com esse projeto aqui, na nossa região, é a nossa e eu, né? E aí eles mandam e-mails e tem pessoas que às vezes estão angustiadas, desesperadas, e às vezes tem pessoas que só querem uma dica. Olha, eu quero um estudo bíblico disso, eu quero aprender mais sobre aquilo, e assim por diante. As pessoas estão ávidas por receber a palavra de Deus. Às vezes elas nem sabem, mas estão querendo ouvir as palavras de misericórdia e amor que nós temos para proclamar. Nosso aviso, eu coloquei ali a live cultural, aquele negócio não está bom de ler, mas é a live cultural do Dias Norte Gelbe. Se vocês forem no Instagram do Dias Norte, vai estar lá, Dias Norte Gelbe, a live cultural, que vai acontecer no próximo sábado, dia 17, né? Sábado que vem, próximo sábado, dia 17, 19 horas. Ali, eles vão mandar os links ainda. É no outro sábado ainda. Não é sábado que vem, é no outro. Mas eu já estou anunciando aqui umas 3 semanas, né? Então, naquele sábado vai acontecer uma live especial com os jovens aqui de toda a região. E nós vamos estar aqui na igreja, quem quiser assistir com a gente aqui na igreja, é só vir aqui. E o Eduardo me mandou ali, a campanha de doação, tem tempo que o Hemocentro ali de São Mateus não vem buscar doadores aqui. Então eles estarão aqui, agende conosco a sua doação, dia 10 de julho de 2021. O local vai ser a Unidade de Saúde Ângelo Piaçaroli. Onde é que é essa unidade de saúde? É o Centro de Saúde. Por que não chama de Centro de Saúde, né? Centro de Saúde todo mundo sabe. O horário é de 8 às 16 horas. O contato para agendamento está ali, se precisarem eu vou mandar no grupo da igreja também, e os horários serão agendados de acordo com a demanda. A unidade móvel vem recolher o sangue aqui. Então, se vocês querem doar o sangue, essa é uma oportunidade para fazer o bem para as outras pessoas. Nosso tesoureiro avisa que o relatório de entradas e saídas está sempre lá naquele quadro no fundo, para que todos que quiserem verificar, possam verificar. Eu quero lembrar também que domingo que vem é a nossa festa da colheita. Então, não é dos jovens, sábado que vem, o nosso culto da festa da colheita, domingo que vem, 8 horas da manhã. E aí, por isso que o tesoureiro está distribuindo esses envelopes, porque algumas pessoas fazem a oferta especial da festa da colheita. Então, são esses envelopes de oferta que estão sendo distribuídos. Quero chamar bem-vindos todos vocês, especialmente os visitantes, sejam sempre muito bem-vindos. O nosso presidente quer falar? Isso, a gente tem o costume de enfeitar o altar com os alimentos que o Senhor nos abençoa, e então isso normalmente é feito no sábado. Então até sábado, quem puder trazer, e eu vou fazer um outro pedido. Se vocês estão podendo, se na casa de vocês não está faltando nada, e estão podendo dispor, por exemplo, de uns 2 quilos de feijão, uns 3, 4, 5 quilos de arroz, ou
Um só, eu nem sei se vende 1 quilo de arroz, eu acho só de 2. Mas assim, o tanto que vocês puderem, a gente junta os alimentos aqui e depois distribui conforme as necessidades das pessoas que nos chegam. A gente tem ajudado várias pessoas aqui do nosso bairro já no decorrer dos anos. E isso é porque cada um de nós tem trazido desses alimentos aí. São não perecíveis que tem que vir, tá? Aí aproveita, a gente coloca aqui como ofertas e pode também depois juntar em cestas básicas e levar para essas pessoas. Fica a dica aí, é uma forma da gente também testemunhar. Tá certo? Eu não vou me despedir de vocês à porta, porque a gente está com o negócio da Covid, né? Então a gente não tem jeito. Eu vou lá na porta, a gente quer se abraçar, quer dar a mão, então eu não vou. Mas a gente tem uma última música também que a gente vai cantar e assim a gente encerra o nosso culto. Tanto para nós aqui, quanto para quem nos acompanhou pela internet, que Deus nos abençoe a todos. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,
ver chorar, mas Deus te quer sorrindo. Tenham um bom domingo, uma abençoada semana e vão com Deus. Acompanhe aos sábados a partir das 19 horas pelas páginas da Rede Notícia os cultos realizados na Igreja Luterana de Nova Venécia. Oferecimento JK Informática, Flor de Seda, Brajan, Fazenda Lubiana, de Ferrari Boutique.